Neste momento, eu quero convidar, antes dar um aviso à igreja, porque é urgente. Então, preciso, no meio do culto, dar esse aviso. O culto, nessa ocasião especial, que nós celebramos também, por ocasião do 52º aniversário da Igreja Presbiteriana de Dracena, está sendo transmitido pela WTV ao vivo e posteriormente também poderá ser vista a gravação. Mas isso não significa que os irmãos podem sair antes de terminar. Significa que os irmãos que estão presentes permaneçam. No final do culto, nós queremos fazer uma foto oficial com o conselho atual e a ajuda diaconal, e depois também com as irmãs pioneiras. A irmã Terezinha está presente? Não? Mas creio que algumas irmãs, a irmã Eunice Ferreira, a irmã Dirce, a irmã Eunice. Então nós vamos fazer uma foto também com as irmãs pioneiras e uma foto oficial com todos os presentes. É uma vantagem que a gente tem com os recursos que nós temos hoje de perpetuar também o 52º aniversário, né? Para que até que o Senhor Jesus Cristo volte, nós estejamos contando esta história de manifestação do nome do Senhor, de manifestação da graça e da misericórdia do Senhor na vida da igreja, que sofre, mas marcha triunfante em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então permaneça, você faz parte dessa história, você que nos visita hoje está também fazendo parte dessa história. Os presbíteros de disponibilidade também perfilarão com o conselho da igreja e sairão na foto oficial. Então não gostaria de vê-los, mesmo que se demore um pouco o culto, permaneçam para a foto oficial. Quero convidar agora a subir o púlpito e nos anunciar a palavra de Deus, o reverendo Misael. O reverendo doutor Misael, foi o meu tutor último, né? Ele que me encaminhou para a ordenação. Com ele eu tenho um vínculo também de carinho e amizade, né? E para que eu não chore, eu vou passar logo a palavra para ele. Deus nos abençoe pela instrumentalidade de seu servo que nos transmitirá a palavra de Deus. Quero convidar o nosso irmão. Eu quero essa oração que seja feita por uma pioneira. Eu quero convidar a nossa irmã Eunice Ferreira. Ela fará esta oração, rogando a Deus que abençoe o reverendo Misael e que nos abençoe, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações pela instrumentalidade de seu servo. Quero que a irmã venha, ou que, sim. Então o microfone vai chegar até a senhora. A senhora vem ou o microfone vai? Ela vem. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós queremos te agradecer esta noite tão linda, agradecer, Senhor, por esses dias cantados, e te agradecer também por todos os nossos visitantes que hoje estão conosco, e nós pedimos, Senhor, a tua graça, o teu amor, para que esse culto se realize, e que o Senhor esteja, Senhor, como pregador desta noite. Que ele possa ser inspirado por ti, para que nós possamos levar para os nossos lares a tua palavra, e que esta fique no nosso coração por muito tempo, que nós possamos, Senhor, sempre, a todo momento, ter o Senhor conosco. Eu peço, Senhor, que nunca nos deixe desviar desse caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar a todos os presentes com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui com essa igreja, conhecendo novos irmãos. Para mim é um privilégio muito grande estar
pregando na igreja em que é pastor, o reverendo Anatote, e louvo muito a Deus por ele ter se lembrado aí dos tempos passados e dos colegas e me fazer esse convite para estar aqui com ele. Alegria estar com ele, com o Juliano, vendo os meninos, e com certeza louvo muito a Deus por essa ocasião, viu, Anatote? Agradeço também ao conselho, que também aprovou aí esse convite, né, e de certa maneira é responsável também pela minha presença aqui. E quero saudar a todos os irmãos pelos 52 anos de organização desta igreja. Rogo a Deus que abençoe ricamente a cada um de vocês, que esteja com a igreja de modo geral, no encaminhamento dos seus planos, na sua caminhada cristã, e com cada família, com cada irmão, que Deus continue derramando bênçãos sobre cada um de vocês. Também quero aproveitar para transmitir o abraço da Igreja Presbiteriana Central de São José do Rio Preto, dizer que todos nós também estamos nos congratulando. Alguns irmãos de lá estão orando por este culto, Vidas da Noite, né? A gente quer transmitir então esse abraço dessa igreja irmã e dizer que também nós, como igreja de Rio Preto, nos congratulamos com os irmãos. Também fico feliz ao ver essa igreja realmente inserida, né, em todas essas iniciativas de divulgação da palavra, do Evangelho. Antes de visitá-los pessoalmente, eu tive a oportunidade de visitá-los online, assistindo algumas coisas pela internet, e louvo muito a Deus então pela iniciativa de vocês. E vocês realmente estão investindo em uma mídia que tem o poder de abençoar muitas pessoas, e a gente nem imagina o quanto isso que vocês estão fazendo é valioso, e a minha oração é que Deus abençoe também ricamente. Quero dizer a você que tem ouvido, participado desses cultos pela internet, se você está ouvindo e está gostando, é porque vale a pena vir à igreja mesmo. Então venha aqui e experimente pessoalmente, você vai ver como é bom participar pessoalmente do culto da Igreja do Senhor. Eu quero nessa noite falar algo muito simples, principalmente porque estamos em uma ocasião que exige que nós estejamos indo direto ao ponto. Estamos pensando em aniversário de igreja. Foram 52 anos de caminhada já efetivados. Eu vi que vocês, na verdade, têm muito mais tempo de trabalho antes de organização, parece que desde 1943, alguma coisa assim. E foi então um tempo já considerável, e Deus coloca vocês hoje diante desse desafio de ponderar, de refletir. Toda vez que a gente faz um aniversário, é uma oportunidade da gente pensar em como estamos caminhando, o que é que Deus tem para nós. E nessa ocasião eu gostaria de fazer isso, de chamar a atenção para aquilo que é importante para que a gente prossiga firme nos anos que Deus tem para nós. Aquilo que é importante para que essa igreja prossiga firme. E quando nós meditamos na palavra de Deus de modo geral, a gente entende que para que a igreja prossiga firme, ela precisa receber uma visão consoladora. Somente com uma visão consoladora é que a gente tem como prosseguir nas horas difíceis. E é nesse sentido que eu quero convidar você nesta hora a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. E nós vamos ler no primeiro capítulo deste livro, Zacarias, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 7 até 17. Livro do profeta Zacarias. Se está difícil para você achar, vou dar uma dica, logo depois de Sofonias. Então isso já ajuda bastante, não é? Livro do profeta Zacarias, capítulo 1. Eu convido você a ler comigo do verso 7 até 17. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus. Convido você a acompanhar a leitura. No 24º dia do mês 11º, que é o mês de Sebate,
no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as porteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, bainhos e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são esses? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as porteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as porteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Senhor, fala aos nossos corações. Suplicamos o auxílio do Teu Espírito Santo, Deus. Derrama da Tua graça sobre nossas vidas. É o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, senhores. Como eu disse agora há pouco, não apenas a igreja de modo geral, mas nós individualmente, nossas famílias, todos nós precisamos de uma visão consoladora. A visão consoladora produz salvação. Quando nós lemos, por exemplo, em Isaías 45, 22, encontramos ali o seguinte: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quando recebemos uma visão consoladora, isso nos livra de todo vexame. Lá no livro de Salmos, Salmo 34, 5, nós lemos: contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Se a gente quer enfrentar as lutas cotidianas, se a gente quer ir em frente animados, a gente precisa de uma visão consoladora. Uma visão que não apenas nos informe, mas também nos transforme, nos torne mais e melhores crentes. E Zacarias teve uma visão assim. Ele estava profetizando numa época difícil, no 6º século antes de Cristo. Era um momento de certa conturbação. Ele estava entre os judeus que voltaram do cativeiro. Aquele povo havia sido liberado, havia recebido autorização para voltar à sua terra. Eles estavam, de certa maneira, liberados para reconstruir a sua cidade, reconstruir o seu templo, mas eles estavam com algumas dificuldades. Eles tinham sofrido muito. Haviam padecido várias décadas sem consolação. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Lamentações, abra lá em Lamentações capítulo 1, e veja bem, em Lamentações 1, o profeta Jeremias, ele mostra muito bem o estado de penúria daqueles irmãos que sofreram o exílio. Em Lamentações 1:2, nós lemos assim: chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfeitamente contra ela e tornaram-se seus inimigos. Preste atenção nessas palavras: não tem quem a console. Lá no verso 9 de Lamentações 1, nós lemos assim: a sua imundícia está nas suas saias, ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. E termina o versículo dizendo assim: vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Que situação difícil que foi enfrentada por aqueles irmãos. Passaram por décadas
de penúria, de dificuldade. Quando nós olhamos a história, de modo geral, nós notamos que aquele povo precisava reconstruir a vida em meio às ruínas. Eles enfrentavam fraqueza, em termos de humilhação política, pobreza, em termos de limitações de bens. Eles enfrentavam indiferença, porque o Império Persa, naquele momento, estava lutando em outras frentes, não tinha tempo para atender as necessidades daquela pequena nação de Judá. A reconstrução do templo tinha sido iniciada há cerca de 1 ano, mas ainda existiam vários obstáculos à frente. Ageu havia profetizado pela última vez cerca de 2 meses antes. Mas mesmo assim, aqueles irmãos, muitos deles estavam desanimados. Então, naquele instante, Deus concedeu uma visão a Zacarias. E aquela visão foi consoladora. O que Deus mostrou fez grande diferença na vida do povo naquele tempo. O que Deus mostrou a Zacarias também fez grande diferença na vida do povo de Deus no transcorrer do século. E uma vez que a gente está bem próximo do dia da reforma, que é o dia 31 de outubro, é importante a gente dizer isso, que as verdades desta visão de Zacarias repercutiram no coração dos nossos pais, reformadores do século XVI. Mas não é só isso. Se você ficar atento, se o Espírito de Deus ministrar nessa noite ao seu coração, você também desfrutará ainda hoje dos benefícios dessa visão consoladora. O que é que Deus mostrou a Zacarias? O que é que Ele revelou ao seu servo naquele dia? Naquela visão, o Senhor mostrou 3 verdades muito simples, muito maravilhosas. Eu gostaria de compartilhar essas verdades com os irmãos. A primeira verdade que Deus revelou a Zacarias naquela ocasião foi a seguinte: Deus fala. Algo tão simples, tão óbvio, mas tão necessário. Deus fala. Lá no verso 7 a gente lê: no 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. E lá no início do verso 8 nós lemos essa frase: tive de noite uma visão. Então nós estamos diante de uma fala histórica, ela é situada historicamente, 4º dia do mês 10º, que é esse mês de Sebate, no 2º ano de Dario. Uma fala histórica, uma fala que é uma intervenção de Deus na história do seu povo. É Deus tomando a iniciativa de vir a nós, e vir a nós por meio da sua palavra. Quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe Deus fazendo isso no passado, usando os profetas. A gente percebe que no final desse período de revelações, Deus se revelou plenamente por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus usou os apóstolos para explicarem o Evangelho de Jesus Cristo, estabelecer então o fundamento da fé. O que é tudo isso? Deus fazendo intervenções na história, fazendo intervenções por meio da sua palavra. Deus falando, Deus fala e as coisas começam a acontecer. É isso que a gente vai percebendo aqui nesse livro de Zacarias. E olha só, uma fala que é uma revelação. Esse livro não é fruto da meditação de Zacarias, não é fruto de uma espécie de exercício de imaginação de Zacarias. O verso 7 diz: Deus enviou a sua palavra. A Bíblia é a palavra enviada por Deus. Quando você então abre as Escrituras, você não está diante de um produto da reflexão da igreja, de uma mera meditação religiosa. Quando você abre a Bíblia, você está diante da revelação. Ela está disponível porque Deus falou, porque Deus fez a sua intervenção dentro da história. A fala de Deus, a voz de Deus chega até nós pela palavra, uma palavra que é externa a nós, ela vem do Senhor, de fora de nós, ela não é algo que a gente inventa. Deus fala, então isso chega a nós por meio da Escritura, uma dádiva de Deus à igreja.
Deus presenteou a igreja com a Escritura. Deus presenteou a igreja com o Evangelho. Hoje a gente tem todos os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A gente não precisa de novas revelações, mas nós precisamos muito e precisamos a cada dia que Deus, o Espírito Santo, torne viva a sua palavra em nós, que Ele aplique com poder essa palavra aos nossos corações, que Ele fale as nossas vidas hoje por meio da sua palavra. É muito importante que a gente entenda isso. Nós nascemos espiritualmente pela palavra. Nós somos sustentados pela palavra. Nós somos consolados pela palavra. Nós somos santificados pela palavra. Nós somos alertados e protegidos pela palavra. A palavra é um meio de graça para a sua igreja, para a igreja do Senhor. A palavra é perfeita e restaura a alma, é o que a gente vê no Salmo 19, verso 7. A palavra escrita nos leva até a palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Paulo escreve aos Romanos, em Romanos 10, 17, dizendo isso: a fé vem pela pregação. A fé, literalmente, é o que diz o texto grego, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Deus fala. O povo no tempo de Zacarias precisava ouvir o recado de Deus. O recado de Deus, em primeiro lugar, era esse: no momento da crise, Deus fala. Algo muito simples. No momento da crise, a palavra de Deus veio. Geração após geração precisa da palavra de Deus. Sem a fala de Deus, sem a palavra de Deus, a igreja se corrompe em superstições. É assim que acontece ao longo da história. Sem a palavra de Deus compreendida, palavra de Deus desfrutada, palavra de Deus praticada, sem isso a igreja morre. É por isso que os reformadores do século XVI, eles diziam o seguinte: somente a Escritura. Eles então fizeram um cerco em torno dessa expressão, só a Escritura. Eles entenderam que para sermos salvos, para sermos santificados, nós precisamos somente da Bíblia, aplicada com poder pelo Espírito Santo nos nossos corações. Essa é a primeira verdade transmitida por esse texto, essa visão de Zacarias. Mas isso não é tudo. Essa visão de Zacarias nos ensina ainda mais. Ela nos ensina, em segundo lugar, que Deus não apenas fala, mas Deus governa. Quando a gente olha para esse texto, do verso 8 ao verso 12, a gente vê algumas coisas bem interessantes. Se você já leu o livro de Apocalipse, talvez você esteja até notando o quanto se parecem os relatos do livro de Apocalipse, algumas partes do livro de Apocalipse e essa parte do livro de Zacarias. Na verdade, o profeta Zacarias é um dos profetas, juntamente com Ezequiel, mais citado no livro de Apocalipse. E olha só o que esse homem vê, esse servo de Deus vê. Tive de noite uma visão. E Zacarias recebe 8 visões noturnas aqui nesse seu livro. E ele diz: eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras, que havia num vale profundo, e atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios, ou seja, morenos, ou cor de castanha, dependendo do modo como a gente traduza, e também cavalos brancos. E então perguntei: meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Como eu falei, um texto muito parecido com aqueles relatos do Apocalipse, cheio de símbolos. Não é fácil entender. Jerônimo, um tradutor da Bíblia na Idade Média, ele
afirmou que Zacarias era um dos livros mais obscuros da Bíblia para ele, por causa desses símbolos de Zacarias. Então a gente tem que prosseguir com cuidado. São figuras enigmáticas que transmitem uma mensagem espiritual. Então, assim como a gente interpreta o livro de Apocalipse, é assim que a gente tem que caminhar por Zacarias, prestando atenção nas figuras, mas sem forçar essas figuras, sem buscar escavar significados que não existem. Sabe o que significa essa parte da visão de Zacarias? Só isso, irmãos. Deus governa. Simplesmente isso. E a gente compreende isso a partir de alguns detalhes dessa visão. Zacarias está vendo um homem montado num cavalo vermelho entre as porteiras. E apesar de descrever essa figura como um homem, a gente percebe no texto que se trata de um ser com características sobre-humanas. E ele lidera um grupo de cavaleiros montados em cavalos de cores diversas. Esses cavaleiros são enviados por Deus. Veja aí no verso 10. É Deus quem os envia. Esses cavaleiros percorrem a terra, diz o verso 10, e eles prestam um relatório. Eles dizem assim: toda a terra está agora repousada e tranquila. Emissários de Deus que prestam um relatório do seu trabalho àquele anjo que faz a pergunta a eles. A cor avermelhada de alguns cavalos pode significar proximidade de guerra. A gente percebe algo semelhante lá no livro de Apocalipse, capítulo 6. Lá em Apocalipse 6, 4, o cavaleiro montado em um cavalo vermelho recebe a incumbência de tirar a paz da terra. Então é bem possível que aquele período curto de tranquilidade iria cessar. Leia depois o início do livro de Esdras. Você vai perceber que ali, a partir do capítulo 4 de Esdras, a gente tem o registro de que a obra do templo, do segundo templo, começou e teve que ser paralisada. Enfrentou grande oposição. Aquela tranquilidade inicial ou passageira, ela cederia lugar então a um momento tempestuoso, de dificuldade. De certa maneira, isso já está sendo apontado aqui nessa visão. Perceba ainda, lá no verso 12, que é dito com muita clareza que aquilo que estava acontecendo, o período de disciplina que havia se passado sobre a nação de Judá, e todo esse período, toda essa dificuldade que eles enfrentavam, na verdade, era resultado da indignação de Deus contra a nação. Deus estava disciplinando a nação e havia mantido essa disciplina durante esse período de 7 décadas. O grande fato por detrás de toda essa movimentação, irmãos, é o seguinte: Deus sabia do que se passava em toda a terra. Por conseguinte, Deus sabia do que se passava em Judá. Deus onisciente, Deus soberano, Deus reina. Por mais que alguns tivessem algo quebrados, imaginando: será que Deus nos abandonou? Será que Deus não está tendo conhecimento das coisas? Deus reina. O povo no tempo de Zacarias precisava se lembrar disso. No momento de crise, nós precisamos nos lembrar disso. Também nos momentos de sucesso, de alegria, nós precisamos nos lembrar disso. Deus é aquele que comanda os exércitos de anjos. O título favorito de Zacarias, quando ele vai se referir a Deus, é o Senhor dos Exércitos. Aquele que comanda os anjos, aquele que comanda as galáxias. Não há coincidências, não há acasos, não há destino cego, tudo se encaixa em um plano perfeito. Se isso é assim, a salvação depende dele, depende dele salvar a quem quer, quando quer, utilizando o meio que ele mesmo estabeleceu. Se isso é assim, as nossas vidas individuais, nossas famílias e a igreja dependem dele. Sabe por quê? Ele reina. Se isso é assim, tudo coopera para o nosso bem, até aquele desconforto
aquela tribulação, aquela grande dificuldade, aquilo que nos tira o sono e a paz, geração após geração, precisa compreender e reafirmar que Deus reina. Sem a noção de soberania de Deus, a igreja corrompe a sua mensagem e as suas práticas. Sem a noção de soberania de Deus, as nossas famílias começam a caminhar imaginando que são elas que ditam os seus próprios destinos. Sem a noção de soberania de Deus, nós individualmente começamos a pensar que somos nós que fazemos e acontecemos. Sem a noção de soberania de Deus, a igreja começa a idolatrar pessoas, líderes da religião, passa a confiar em métodos mais do que no próprio Deus. Sem a noção da soberania de Deus, a igreja desanima da oração, perde toda a possibilidade de verdadeira consolação nos momentos de dor, ela não sabe mais lidar com o sofrimento, com as provações. É por isso que os cristãos da reforma, eles diziam outras coisas, eles diziam somente a graça, somente a fé que é concedida soberanamente pelo Espírito Santo, glória somente a Deus, toda a salvação, toda a consolação decorrem da dispensação da vontade livre de Deus, de modo que somente Deus é glorificado. Não apenas Deus fala, irmãos, Ele também governa. Esta é a segunda verdade transmitida nessa visão de Zacarias. E é possível ainda então prosseguir. E aqui ainda um terceiro e último ensinamento. Que é o seguinte: Deus restaura. Deus restaura. Nos versos 13 a 17 a gente lê isso. Deus restaura. Olha aí, logo no início, no verso 13. Perceba, Deus responde. Respondeu o Senhor. Vale a pena depois você ler esse texto com calma em casa. Você vai ver um belíssimo diálogo que é travado aqui, uma interação maravilhosa. Você vai ter a figura de Zacarias, o profeta, que recebe a visão, e aí você vai perceber então essa figura desse homem montado num cavalo vermelho. E surge aí um outro personagem fundamental, o anjo do Senhor. Depois leia com calma e marque todas as vezes aí em Zacarias, nesse capítulo onde você encontra escrito anjo do Senhor. Você vai encontrar essa figura também no capítulo 3, intercedendo pelo sacerdote Josué. Anjo do Senhor em Zacarias. Dê uma olhada com calma nessas referências ao anjo do Senhor em Zacarias. Essa figura é importantíssima. E você vai ver a referência ao próprio Deus, o Senhor dos Exércitos. E existe uma interação entre todos eles. Em determinado momento, então, diz o verso 13: o Senhor respondeu. No verso 12, o anjo do Senhor faz uma oração, uma súplica. Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, da cidade de Judá, contra as quais estás indignado? Já faz 70 anos, são 70 anos de sofrimento, Senhor, que esse povo passa. Até quando, Senhor? E aí o verso 13: respondeu o Senhor, Deus pessoal, Deus responde, Deus presente, Deus que interage. E olha só o conteúdo da resposta desse Deus, irmãos: palavras boas, palavras consoladoras. O vocábulo hebraico que é traduzido por consoladoras aqui indica que Deus está tratando o seu povo com compaixão. São palavras de um Deus que sente dentro dele mesmo as lutas, as dificuldades, as dores pelas quais seus filhos estão passando. Os detalhes dessas palavras são fornecidos nos versos 14 e 17. Se você der uma olhada com calma nesses versos, basicamente você vai descobrir o seguinte:
Deus está dizendo nesses versículos que Ele cuida do seu povo como um esposo cuida da sua amada. Lá no verso 14 ele diz que Ele zela por Jerusalém e Sião. A palavra que é traduzida aí por zelo é a palavra ciúme. Ele tem um amor forte, um amor ciumento por Jerusalém, por Sião. Ele está cuidando de Jerusalém e de Sião. Ele está amando Jerusalém e Sião, assim como o marido ama com zelo, com cuidado a sua esposa. E nesses termos ele mesmo enfrentará os inimigos de Judá. E temos no verso 15, ele diz assim: eu estabeleci algumas nações para efetuar a disciplina, mas elas foram longe demais, é o que ele diz no verso 15. Eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal, porque aquelas nações estavam pisando na goela do povo de Deus. O povo de Deus então estava esmagado debaixo daquela opressão, das dificuldades decorrentes do domínio daquelas nações. Deus enfrentará os inimigos de Judá. Além disso, presta atenção na beleza disso. Deus tem misericórdia dos seus eleitos. Está lá no verso 16. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. É o que ele diz lá. Por causa dessa misericórdia, tanto a cidade quanto o templo serão novamente construídos. Imagine uma catástrofe caindo sobre a cidade de Dracena e não ficando nenhum edifício, nenhuma edificação de pé. Essa era a situação daquele povo que havia voltado para Jerusalém e via tudo em ruínas. E Deus está dizendo: eu tenho misericórdia de vocês e vocês vão reconstruir. A minha casa, diz o verso 16, será nela edificada, diz o Senhor, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Se você dá uma olhada no verso 17, você vai perceber que Deus está prometendo que Ele vai suprir de bens, vai suprir de consolo e vai confirmar com o seu amor o seu povo. Está no verso 17: as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Depois de tanto tempo de sofrimento, alguns estavam talvez até pensando, no mínimo sentindo assim: será que Deus nos ama mesmo? Será que ainda somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus? Você tem tanto tempo passando por grandes problemas como passamos? Dito de outro modo, a visão de Zacarias está dizendo, sabe o que? Se somos filhos de Deus, nenhum mal nessa vida é definitivo. Esse é o conteúdo dessa visão. Há males que serão eliminados somente na glorificação, mas há outros que Deus eliminará nesta vida mesmo. Ele é esse Deus que faz intervenções graciosas na nossa história. E Ele faz isso para que coisas novas surjam na nossa história. Esse Deus não nos trata com dureza indefinidamente. Esse Deus tem compaixão. Esse Deus tem boas intenções. Esse Deus restaura. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe do texto. Eu falei agora há pouco dessa figura, o anjo do Senhor. Chamei a sua atenção para ler e ver a figura do anjo do Senhor em Zacarias. Mas eu convido você depois a fazer um estudo mais aprofundado sobre o anjo do Senhor. É muito para o reverendo Anatote, com certeza ele vai investir um tempo aí contigo para você compreender melhor essa figura no Antigo Testamento. E você vai perceber no verso 12 algo muito interessante. Na verdade, antes de olharmos o verso 12, eu quero te mostrar alguns detalhes, a dinâmica dos diálogos no texto. Preste atenção no que está acontecendo. Lá no verso 8, Zacarias diz: tive uma visão. No verso 9, Zacarias então pergunta: meu Senhor, quem são esses?
Zacarias está falando com o anjo do Senhor. E ele chama o anjo do Senhor de meu Senhor. Respondeu-lhe o anjo, eu vou te mostrar quem são eles. E então aquele homem que estava sentado sobre o cavalo, ele responde, são esses os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E todos os outros cavaleiros responderam ao anjo do Senhor. Perceba que aqueles seres sobre-humanos não falam diretamente com Zacarias, eles falam ao anjo do Senhor, e o anjo do Senhor é quem fala a Zacarias. Você então percebe no verso 12, o anjo do Senhor fala ao Senhor. O anjo do Senhor fala ao Senhor dos exércitos e ele faz uma súplica em favor do povo. Esse anjo do Senhor está fazendo um papel de mediador. E depois você vai notar um outro detalhe. Veja bem, no verso 13, o Senhor fala palavras consoladoras ao anjo. Não fala direto a Zacarias, fala ao anjo do Senhor. E aí então o anjo do Senhor fala a Zacarias, Zacarias, clama, mediador. Deixa eu então agora fazer uma afirmação extremamente importante para que a gente compreenda esse texto intrincado aqui do profeta Zacarias. Perceba, Deus restaura, mas esta restauração é anunciada somente depois da intercessão do mediador. O trabalho do mediador precede a restauração. Como será que os primeiros ouvintes de Zacarias entenderam isso? Talvez eles não tenham conseguido entender isso plenamente. Considerando a linguagem obscura dessa profecia, é possível que eles tenham se agarrado ao ponto central da mensagem, ou seja, Deus está garantindo a reconstrução de Jerusalém, do templo, e se eles fizeram isso já foi algo muito bom para o seu contexto. Mas nós olhamos para esse texto como crentes do Senhor Jesus Cristo, nós olhamos para esse texto com os óculos cristãos, nós olhamos para o anjo do Senhor que intercede por Judá ao Senhor dos exércitos e ligamos isso à palavra do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então a gente olha para essa palavra e a gente se lembra que o Senhor Jesus é o único e o suficiente Salvador e restaurador dos eleitos de Deus. E daí a gente afirma, sem o Senhor Jesus Cristo não há salvação, muito menos restauração. Deus restaura. O povo no tempo de Zacarias precisava ouvir isso. No momento da crise, eles receberam uma razão para a esperança. Mas eles foram com toda essa linguagem simbólica apresentados ao Salvador presente, pessoal, transbordante de amor, como vimos no verso 14. Eles foram apresentados a esse Deus que se volta com misericórdia, como vimos no verso 16. Eles foram apresentados a esse Deus que anima com promessas, que consola, que escolhe, como vimos nos versos 16 e 17. Mas tudo isso no contexto da intercessão do mediador, irmãos. É um texto que está apontando para a obra de Cristo. Geração após geração precisamos experimentar que Deus restaura. Sem a restauração de Deus a igreja murcha. Os antigos chamavam isso de vivificação. Outros davam a isso o nome de avivamento. Não avivamento de barulho, não avivamento de pentecostalismo, não avivamento de desvio doutrinário. Mas um dos hinos que eu mais gosto no nosso cenário é o hino 299. Talvez, se você conheça algumas versões mais antigas desse hino, você vai se lembrar de uma letra antiga do hino 299 que trazia o seguinte: vivifica
ela murcha ficará aí Senhor. Sem a graça de Deus, a igreja murcha. Sem a graça de Deus, a nossa alma murcha. Se você está agarrado à sua confissão religiosa, por causa da experiência que você teve com Deus há várias décadas atrás, glória a Deus por isso, mas entenda isso, nós precisamos ser visitados continuamente pela bondade de Deus que revitaliza a nossa fé. Nós precisamos suplicar: Senhor, vivifica-me, Senhor, fortalece-me, Senhor. Nós precisamos suplicar: Deus, concede-me graça para hoje. Deus, obrigado pelas gerações que passaram. Deus, obrigado porque por 52 anos o Senhor manteve essa igreja. Mas, Senhor, nós suplicamos, concede graça para hoje, para que nós possamos hoje, ó Pai, ser vivificados com a Tua graça. E vivificação, restauração é obra do bendito Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nossos pais reformadores diziam: somente Cristo. Eles entendiam algo muito importante. Os que se santificaram na história da igreja são importantes, mas somente Cristo. Há boas tradições na igreja, mas somente Cristo. Amamos a nossa denominação, mas somente Cristo. Vivifica nossas almas, ó Senhor, como dizia o autor daquele hino. Nós olhamos então, irmãos, para essas palavras e a gente entende algo extremamente importante. A igreja existe por causa de Cristo. Ela existe em Cristo e para a glória única de Cristo. Diante do Cordeiro de Deus, a igreja se prostra e nada, coisa alguma, nem ninguém é mais atraente, é mais magnífico, é mais amável, é mais digno de honra, é mais digno de atenção, é mais digno de louvor do que Cristo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5. Veja bem o que está escrito lá. E a gente começou este culto cantando um cântico belíssimo, também baseado no livro de Apocalipse. Mas abra em Apocalipse 5 e veja o que se encontra lá nos versos 13 e 14. Eu quero convidar você a ler comigo. Vamos ler juntos, mesmo assentado, você pode ler comigo. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Você vai depois perceber que essa figura dos anciãos representa a igreja que se prostra e que adora. Deus fala, Deus governa e Deus restaura. Essas são as 3 verdades apresentadas nessa visão do profeta Zacarias. E dito isso, então, eu posso concluir. Se Deus fala, eu preciso pedir a Deus: fale comigo. Eu preciso buscá-lo. Eu preciso me aproximar dele. Eu preciso suplicar a sua intervenção, fornecendo direção, esclarecendo as coisas, endireitando os meus caminhos, criando vida, repreendendo o mal. Tudo isso por meio da palavra aplicada no meu coração. Se Deus fala, eu preciso pedir perdão por todas as vezes em que eu ouvi e fingi que não ouvi. Será que temos vivido à luz deste fato? Deus fala. Esses dias tive a oportunidade de me encontrar com um colega de ministério e achei tão interessante uma oração que ele fez. Ele disse assim: Senhor, obrigado pela tua presença e perdoa-nos porque às vezes nos esquecemos disso.
o Senhor está presente em todos os lugares onde estamos. Eu fiquei pensando, que diferença faz realmente você não apenas dizer Deus é onipresente, mas você saber que Deus está comigo aqui agora, nesse momento, em todos os lugares, em todas as ocasiões. A gente precisa ter os ouvidos mais abertos para aquilo que está na palavra de Deus. Precisamos abandonar a teimosia, precisamos pedir, Deus, cure a minha surdez. Lá no Salmo 40, verso 6, a gente tem aquele salmista que tem essa experiência. Abriste os meus ouvidos, é o que diz o salmista. Nós precisamos passar por essa experiência, irmãos, que Deus fala. O Deus que a gente busca aqui é o Deus que fala. A cada momento que a palavra de Deus é proclamada, isso é a voz dele, a voz de Deus, é Deus falando. Se Deus governa, eu preciso pedir a Deus que Ele manifeste as marcas do seu governo na minha vida prática. Eu preciso que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, como diz Mateus 6,10. Se Deus governa, é necessário que seja feita a vontade dEle, e não a minha vontade. Como Jesus orou lá em Mateus 26:42. Se Deus governa, isso então me desafia a me dobrar à sua autoridade e domínio. Eu preciso saber que eu não pertenço a mim mesmo, como Paulo disse quando escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios 6:19-20. Eu preciso abandonar hoje, agora mesmo, todo orgulho, toda autossuficiência e me render aos pés dele. Deus governa. E se Deus restaura, é possível começar de novo. Nós não somos marcados, rotulados pelos erros do passado, de tal maneira que não possamos começar uma nova caminhada. Não uma caminhada repetitiva, não uma mera repetição dos erros passados, mas é possível, no poder do Espírito Santo, pela graça de Cristo, edificar coisas novas. Deus é aquele que diz: eis que faço novas todas as coisas. Na celebração deste aniversário, esta igreja recebe de Deus essa visão consoladora. Zacarias recebeu essa visão. Aquilo serviu para motivar o povo, então, a prosseguir, a entender o seguinte: que Deus havia feito intervenções na sua história passada, mas eles tinham outras coisas a realizar. Aquelas coisas não seriam simples, existiriam obstáculos, mas eles não estavam sozinhos. Deus sabe de tudo, Deus está presente. Essa igreja está completando um pouco mais de 50 anos. E Deus está dizendo que Ele conduzirá cada novo passo daqui para frente. Ele confirmará por sua graça a sua eleição, a sua bênção sobre aqueles que lhe pertencem. E a Ele então toda a honra e toda a glória nesta igreja e em toda a sua igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, meus irmãos? Estamos sentados, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, te damos graças pela revelação que o Senhor concedeu à tua igreja por meio do profeta Zacarias. São figuras que, num primeiro momento, não são simples para que entendamos, mas que traduzem uma mensagem tão maravilhosa, óbvia até, simples, mas necessária para os nossos corações. Ó Deus, ajude-nos a começar essa semana e encaminhar cada detalhe da nossa vida à luz dessas verdades. O Senhor é esse Deus que fala por meio da tua palavra, que reina, e também é o Deus que restaura, que está presente para ministrar a tua graça aos nossos corações. E se há alguém aqui, ó Deus, que tem vivido, ó Deus, distante do Senhor, ou que precisa, Senhor Deus, retornar a esta proximidade da comunhão com o Senhor. Se há alguém aqui, ó Deus, que precisa nesta noite ter a sua vida alinhada a estas três verdades do Senhor, eu suplico que teu Espírito Santo esteja operando em cada coração e derramando da tua bênção
e confirmando a vontade do Senhor, o propósito do Senhor por meio da tua palavra. É o que eu peço ao Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra está com o relatório. Louvo a Deus também, porque ficou bem claro na exposição da mensagem, da palavra de Deus, que o anjo do Senhor é o mediador. E pensando assim, o reverendo Israel deixou uma tarefa para eu explicar agora, né? A manifestação da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, na figura do anjo do Senhor, o consolador de Israel e o único mediador. Mas ficou tão claro na exposição do reverendo Israel, que todos os presentes puderam compreender. Hoje, o momento em que nós adoramos o único Deus, digno do nosso louvor e da nossa adoração. Após o culto, que termina com a bênção apostólica, haverá um momento de resgatarmos a nossa história, recebermos as irmãs pioneiras que estão presentes, recebermos também o conselho atual para uma foto oficial e registrar a história. A importância disso é que, resgatando e fortalecendo a história, nós seremos um povo que não vamos dar as costas para a nossa história, nós vamos permanecer escrevendo a história no tempo presente, clamando a graça e a misericórdia do Senhor, que interviu no passado e intervém hoje para a glória do teu santo nome.